Durante as próximas 4 semanas não teremos nenhum capítulo de One Piece e para isso a equipe de Eiichiro Oda e ele mesmo deve ter preparado aí alguns conteúdos extras pra gente aproveitar esse tempo sem One Piece. A gente vai ver então o capítulo 1, digamos assim, do Road to Laugh Tale, que possui informações diretamente das verdades que o Oda já contou na sua obra, como por exemplo, toda a linha do tempo do Gold Roger, até mesmo possibilidades sobre qual vai ser a próxima ilha de One Piece. Então vamos discutir tudo o que está sendo contado por esse livro aqui no vídeo de hoje. Então não se esqueça já de deixar o seu like e se inscrever no canal, que você me ajuda muito. A gente já começa com a revelação que o novo Rei dos Piratas está por vir, né? O nascimento do novo Rei dos Piratas. Isso é bastante interessante, afinal o Luffy está numa ascensão muito grande com relação a qualquer outro pirata e ele está cada vez mais chegando próximo a esse objetivo. E comparado a ele, a gente também vai ter algumas revelações sobre nada mais nada menos do que Barba Negra, que aparentemente possui ligações com o maior inimigo de Gold Roger. Vamos então começar com a história de Roger até se tornar o Rei dos Piratas e o que a gente pode tirar disso para parecer um pouco com a história do Luffy. Primeiro que ela começa com o nascimento dele há 77 anos atrás. Então, no período de 27 anos, ele se tornou um renomado iniciante como pirata, né? Um grande novato nos mares. E isso fez dele um grande nome. Mas ele já tinha formado a sua trupe, contando com Ray Lee, Scopper Gaban e muitos outros. A gente vê que esse tempo aí é bastante longo, ele foi ser conhecido como novato, ter renome como novato, aos 27 anos, né? Ele conseguiu isso 50 anos atrás, uma diferença de 27 até a data que ele tinha nascido. Então dá a entender que talvez ele demorou para realmente começar como pirata e para se interessar pelos mistérios que eram escondidos pelo grande mundo de One Piece. E 11 anos após isso a gente vê que ele chega na ilha Lodestar, né, que é a última ilha, né, supostamente a última ilha de One Piece. Claro, a gente sabe que isso é mentira, a última ilha é na verdade a Laugh Tale, que está escondida por 4 Road Poneglyphs, ou pelo menos o caminho dela não é exatamente mostrado no log pose. Então, para tentar alcançar essa ilha e descobrir o mistério que a Lodestar Island escondia, ele começou sua viagem desde o início, e aí ele contou com pequenas pessoas para ajudar ele em alcançar o tesouro One Piece e toda a história que foi escondida durante milênios, né? Séculos na verdade. Primeiro a gente tem um grande incidente, God Valley, uma guerra de pequenas figuras que eram extremamente perigosas para o mundo. Roger de um lado, Shebeck de outro, o pirata que era conhecido como um maluco, né, completamente, que queria trazer o caos para o mundo, iniciou um incidente, talvez não, isso foi mostrado no flashback de Kaido, que ele pareceu ser mais reativo ao incidente de God Valley do que tentar causar ele. A gente ainda não tem muitas informações sobre isso, mas pode ser que tenha havido um grande movimento da marinha em algo relacionado ao que tinha em God Valley. Lembrando que esse nome pode estar fazendo referência a alguma coisa, afinal o Oda adora esses pequenos foreshadows e tem, né, uma pequena palavra de Deus ali, então talvez tenha alguma coisa a ver com o Tenryubito, ainda não fica claro para entender como que isso tudo começou. Passada a guerra, ele continuou sua viagem, precisou de nada mais nada menos do que Kozuki Oden para ler as escritas antigas, para descobrir então o caminho de Laugh Tale. Durante esse tempo ele descobriu não só uma doença, como também teve uma guerra com Shiki, o Leão Dourado. E mesmo em desvantagem, ele ri em frente ao perigo e consegue assim se sair, né? Não vencedor exatamente, mas ele conseguiu continuar vivo e manter a sua jornada durante mais alguns anos. Se a gente for pensar aqui o que ele conseguiu descobrir nessa sua viagem, é não só o tesouro One Piece, mas também o significado dos D, aquela grande e misteriosa sigla, que muito provavelmente mostra algum dos mistérios do mundo, né? Ou talvez as pessoas que irão trazer
algo relacionado ao caos do mundo novamente. Como já dizia Law, aqueles que irão trazer uma tempestade para o mundo de One Piece. E ao nascimento do Rei dos Piratas, a gente vê a queda do bando do Roger, ele se entregando para a marinha, entendendo que o seu propósito já tinha sido cumprido. E para continuar esse sonho de ver esse mundo tendo esse colapso, né, acontecendo, que os mistérios seriam revelados, ele então começa a grande era dos piratas, dizendo aonde estava o tesouro e todas as suas riquezas, a última ilha. O curioso aqui é que ele faz isso numa situação em que teoricamente não era necessário. A gente já tinha Kaido, Big Mom, o próprio Chique, todos eles espalhados por aí, porque ele queria incitar uma nova quantidade de pessoas em buscar o tesouro One Piece. E aí eu acho que isso está diretamente ligado com o nascimento do Ace, né? O seu romance com a Rude e também o nascimento do grande soberano que ia vir após o nascimento da princesa Shirahoshi, né? Antes do nascimento, na verdade, ela veio depois. Por que fazer essa chama crescer absurdamente, né? A gente vê que a era dos piratas começa e a gente tem muitos novos nomes que antigamente se mantinham quietos, apenas vivendo sua vida. Então a gente tem muitos detalhes que ainda estão soltos sobre isso e propriamente sobre a história dele, além do seu romance com a Rude, né? Ele ter conseguido esconder ela, ter conseguido esconder o filho dele e ele o romance com ela, é algo bastante interessante, porque teoricamente aquilo já estava sendo caçado há muito tempo. Além disso, sua espada, chamada de Ace, né? Será que foi a Rude que escolheu o nome do filho? Será que foi um pedido dele? Qual é a semelhança do Ace com a espada? Tem alguns detalhes aí, nada de muito interessante. A parte mais interessante aqui mesmo é as lágrimas do Shanks, que estava muito triste por perder o seu capitão e talvez tenha descoberto alguma coisa que não queria. Talvez a verdade sobre ele não ser a pessoa que Roger estava esperando, né? Talvez ele nunca fosse destinado a realmente encontrar o One Piece. E aí a gente vê uma grande tristeza, mas a era dele está aí, ele ainda vai fazer o movimento dele que está sendo aguardado durante muito tempo pelos fãs de One Piece, e a gente vai descobrir não só os mistérios do Roger, também os mistérios de Shanks. Claro, tudo isso só foi necessário porque tinha alguém escondendo alguma coisa. E para essa coisa ser descoberta, a gente tinha não só Kozuki Oden, mas também os Poneglyphs, aqueles criados há 800 anos atrás, que revelam a história, as armas ancestrais, o que aconteceu com o povo do passado, o que aconteceu com o reino antigo e diversas outras coisas. No passado, os Poneglyphs estavam em Wano, Zou, na Ilha dos Tritões e com a Big Mom, que foi roubada por Roger. Isso é os Road Poneglyphs, aqueles que são mais importantes e que realmente mostram o caminho para Laugh Tale. Hoje a gente tem uma pequena diferença, a gente tem os Poneglyphs de Zou, que continua lá sendo defendido pelos Minks, Holy Cake Island, agora já no país da Big Mom, né, tendo certeza disso, que foi copiado pelo Brook, e dois que estão perdidos por aí, não se sabe onde estão. Um está no domínio de Kaido, que agora provavelmente vai ser revelado onde ele está, ou deve ser revelado, né? Vai saber o que aconteceu. E o outro está perdido. A gente tem três possibilidades aqui principais que o próprio mangá aqui, né? O capítulo do Road to Laugh Tale falou, mas a gente vai chegar nisso aqui depois. Vamos primeiro aqui fazer um caminho. A gente tem diversos Poneglyphs no mundo de One Piece. A gente tem os Roads, que mostram o caminho, e os Real Poneglyphs, que contam mais verdades sobre o século perdido. Outras coisas podem estar relacionadas com armas ancestrais e tudo mais. Esses revelam a existência do reino antigo, um reino que foi apagado da história, como muitas outras coisas, e que provavelmente escondia verdades sobre o mundo e entendia das manipulações que iriam rolar naquele momento ou até mesmo no futuro. E então, para se salvar, aqueles povos que se mantinham juntos contra o governo mundial criaram os Poneglyphs, histórias que seriam vistas no futuro por algumas pessoas,
por poucas pessoas, como por exemplo o principal membro do clã Kozuki sendo sempre carregada de pai para filho. Isso não aconteceu com o Momonosuke, então o único vivo hoje Kozuki que consegue ler os poneglyphs é o Sukiyaki, mas isso não é necessário, visto que temos Nico Robin, aquela que é caçada pelo governo mundial por ser um grande perigo, né? Então a nossa história continua independente do clã Kozuki, mas isso é interessante, talvez o Momo ainda possa aprender sobre essas escrituras. Independente disso, Roger chegou na última ilha graças à ajuda de Kozuki Oden e descobriu todos os mistérios do mundo antigo. Conseguiu chegar na última ilha e se tornou o rei dos piratas. O seu nascimento trouxe também, né, como eu disse, a queda do seu bando, mas abriu espaço para muitas novas outras possibilidades. O que a gente pode tirar de igualdade com o Luffy aqui é que ele não começou tentando alcançar o tesouro, ele tentou começando a criar uma jornada, criar um próprio legado e assim alcançar a sua própria liberdade. Isso que é algo muito importante para ele, e a gente vê que é carregado não só por ele, mas como o desejo dele ser parecido com o do Roger e da própria fruta dele, aquela que tem o nome de algum deus do passado que pode estar diretamente ligado com o Joy Boy. Então, para hoje, Luffy conseguir carregar esse fardo e completar ele de uma vez por todas, ele precisa juntar os 4 poneglyphs, né, os Roads, os vermelhos, aqueles que guiam a Laugh Tale. A gente descobriu alguma coisa agora em Wano com a arma ancestral Pluton, mas ainda faltam algumas outras coisas, que é o que a gente vai descobrir aqui. Tem que estar em algum lugar que o bando dos Chapéus de Palha ainda não explorou. E 3 principais ilhas são nomeadas aqui. Primeiro, a ilha de Elbaf, obviamente uma grande possibilidade, muito ligada com o passado, né? Muito ligada com a Big Mom também, se é que isso pode dizer alguma coisa, mas é um lugar bastante interessante, talvez o lugar mais interessante para ser visitado pelos Mugiwaras, mas que pode ou não ter um Road Poneglyph. A ilha de Vaira, pelo que está escrito aqui, né, a gente não sabe exatamente a localização dela, o que ela realmente representa, é um lugar contado há muito tempo atrás. E a Ilha Ratinoso, atual base do Barba Negra, que pode estar escondendo alguma coisa. Afinal, ele ou o Shanks tem que estar com algum desses. Não é possível que não tá. Então, né, que não estão com eles. Então, algum dos dois tem que estar com esse Road Poneglyph. Algumas outras possibilidades são citadas aqui, mas nada que seja muito relevante ou que vá realmente aparecer. Por exemplo, a ilha Raijin, que é a ilha que basicamente está cheia de raios. Qual seria a necessidade dela aparecer hoje na obra? Talvez para enrolar mais, porque eu acho muito difícil ter algum significado muito grande, principalmente para os poneglyphs. E o seu principal inimigo, né? Barba Negra. Como o Luffy irá enfrentar Barba Negra e qual é a verdadeira importância do vilão? A gente sabe que ele possui um navio chamado Saber of Shebeck, algo extremamente ligado ao Rocks de Shebeck, aquele que iniciou sua jornada muitos anos atrás, junto com o seu bando, que era extremamente forte, e tentou causar o caos no mundo. Parada por Roger, aparentemente a gente tem um pirata que carrega as mesmas vontades de Shebeck, a mesma ambição de não ser considerado exatamente o rei dos piratas, mas talvez o rei do mundo. Infelizmente, sobre ele a gente não tem muita coisa, não tem nada de informação sobre esse pirata lendário e antigo que foi parado pelos piratas Roger. Então a gente vai ter que deixar isso para um outro momento, porque ele é bastante misterioso ainda. Talvez nos próximos arcos aí a gente tenha coisas sobre ele sendo reveladas. Uma coisa que é bastante interessante aqui é que está escrito se existe um mundo, existe uma possibilidade em que a vontade de Rocks ainda pode se mostrar um perigo para o mundo. E realmente vai se mostrar. Barba Negra parece não só alguém muito curioso, com muitas coisas que ele
não deveria ser, mas ele é. Uma hora ele tá rindo, outra hora ele tá com medo de morrer. Então, um pirata extremamente misterioso, né? Extremamente cuidadoso também, que possui planos ótimos. Então, vamos ver qual será a ideia dele, né? Talvez enquanto alguns brincam de tentar ser rei dos piratas, a gente tem alguém tentando ser o rei do mundo. E se Shebeck, que era absurdamente forte, foi necessário Roger e Garp para parar, talvez Barba Negra precise de Luffy e Kobe? Vamos ver o que esse grande vilão aguarda, o que essa grande história que será contada daqui a alguns anos nos espera. Sobre a próxima ilha, eu provavelmente acho que vai ser Elbaf, mais especificamente contando que a ilha seja a mais próxima do final possível, porque a gente pode ter aquelas ilhas que servem como uma passagem, como Zou, por exemplo, e o próprio arco do Reverie. Então ainda tem algumas coisas que estão em abertos no mundo de One Piece, e principalmente com a chegada do Almirante Vaca Verde, a gente tem alguns detalhes que faltam ser revelados, não só sobre o que ele vai fazer em um ano, mas também sobre a verdadeira abertura das fronteiras de Wano. Isso é tudo por hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Logo teremos o vídeo de Pluton, então fica ligado aí, deixa o sininho ativado que serão reveladas coisas. Valeu, falou, fui!